passar para vocês, mas eu quero já ir direto para a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu tenho uma informaçãozinha para passar para vocês. Nós vamos criar nessa igreja a cultura da Bíblia. É uma luta que a gente tem aqui há muito tempo. Então, se você não tem Bíblia, procure comprar uma. Eu não vou mais passar versículo bíblico aqui no telão. Não vou mais. Todo mundo vai ter que ler na sua Bíblia. Não interessa, se é no celular, se é na Bíblia de papel. Não vou passar mais aqui. Você tem que carregar a sua Bíblia. Eu nunca vi um exército que não tem arma. Eu nunca vi um soldado que vai para a guerra sem a arma. Ah, pastor, mas a Bíblia está no meu coração. Então abre aí Mateus capítulo 13, teu coração. Para ver. E tem gente que diz assim, eu não trago minha Bíblia porque a minha Bíblia está no coração. Pois abre aí, Mateus capítulo 13. Me diz o que é que tem. Se eu tivesse pelo menos ela decorada todinha, que nem os muçulmanos decoram o Alcorão, eu não dizia nada não, né? Mas aí, só para vocês se acostumando, tá bom? Eu vi Bíblias na casa da Bíblia de R$29. Bíblia grande. Então isso aí não é problema não. Aproveita esse final de ano e ao invés de querer trocar o celular, troca a tua Bíblia. Pega uma Bíblia pancada e traz ela para a igreja também. Amém? Bom, nós vamos ler o capítulo 13, eu vou ler do versículo 44 ao 46. Somente 3 versículos agora, tá? São 2 pequenas parábolas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Curva sua cabeça. Espírito Santo, usa essa palavra, Senhor, para nos mostrar verdades com relação ao teu reino. Que nós possamos aprender do Senhor a cada dia, como ser um cristão verdadeiro, como servir ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Através dessas 2 parábolas, nós vamos aprender hoje sobre o valor do reino de Deus. Qual o valor do reino de Deus? Você já reparou que tudo na vida tem um valor? Não tem um valor? Tudo na vida tem um valor. Alguns chamam de preço, mas eu digo que tem valor. Eu vi há poucos dias, não sei se você viu no jornal, a matéria, acho que está com 1 mês, mais ou menos, 1 mês e 2 meses. Ou foi um quadro, ou foi uma exposição, acho que nos Estados Unidos, de uma banana. Quem viu aqui? Quem chegou a ver? Vocês viram? Uma banana. Eu lembrei agora, eu nem lembrei de pesquisar antes para trazer quanto é que foi o 25 milhões? 35 milhões? Uma banana, numa exposição, foi vendida a 35 milhões, segundo Natanael aqui. Um valor absurdo. E teve alguém que foi lá e pagou. E diga-se de passagem, não era original. Ele ia receber uma cópia. Como é que você paga não sei quantos milhões numa banana? Que é a coisa mais barata que tem, pelo menos aqui no nosso país. Não é? Que a gente até usa como jargão, como ditado, banana em fim de feira. Mais barato que banana em fim de feira, né? Se bem que não está tão barato as coisas mais. Mas por que essa banana chegou a 35 milhões? Por que essa banana chegou a esse valor absurdo? Por que alguém pagou esse valor por essa banana?
todos aqui sabem, ninguém é louco para saber que uma banana não vale esse preço. Porém, alguém agregou valor a essa banana. Ela não era uma banana simples, qualquer. Ela era a banana, que estava exposta no museu tal, que foi colocada no leilão tal. Então a banana em si não valia aquele preço. Mas ela passou a ter, ou alguém colocou nela aquele valor, ou alguém deu para ela aquele valor, e pior, alguém foi lá e pagou o valor que alguém colocou nela. Então hoje eu quero te perguntar, o reino de Deus, qual é o valor que o reino de Deus tem para nós? Qual é o valor que eu e você damos para o reino de Deus? Será se damos o valor de uma banana no fim da feira? Ou será se damos o valor de uma banana dessas que foi leiloada a preço de milhões? Quando se fala de reino de Deus, qual o valor que você dá para ele? O que você considera valioso nessa terra, nessa vida? Certamente nenhum de nós tem uma banana de 35 milhões. Mas nós temos coisas que nós valorizamos. Ao ponto de dizer assim, não, isso aí eu não aceito perder. Isso aí eu não troco por dinheiro nenhum. Isso aí eu não vendo, não empresto, não troco, não negocio, não faço nada. Porque isso aí tem um valor ou não tem preço. Se as pessoas fazem isso com coisas materiais, terrenas, passageiras, que vão se gastar, que vão embora, e nós com o reino de Deus? E nós com as coisas concernentes ao reino de Deus? Qual o valor que nós damos para elas? Ou será se a pessoa do mundo, lá fora que está no mundo servindo Satanás, se ela dá mais valor às coisas superficiais e passageiras do mundo, do que nós damos valor às coisas espirituais do Senhor, do Rei? Eu quero trabalhar esse ponto conosco. A minha mensagem é: qual o valor do reino? Para mim, para você, qual é o valor do reino? O que é mais valioso para a sua vida? Seu trabalho? Sua família? Sua saúde? Seu status? Sua dignidade? As coisas que você tem, que você conquistou? O que é mais valoroso para você? Nós vimos aqui em duas pequenas parábolas, mais duas pequenas, mas poderosas mensagens, Jesus nos convidando a uma inversão radical desses valores que o mundo apresenta. A nós como cristãos inverter na nossa mente radicalmente esses valores. O reino deve ser o maior e mais precioso tesouro que nós possamos ter. Pense em como tratamos aquilo que é valoroso para nós. Como você trata aquilo que é valioso para você? Certamente, cada um de nós aqui tem algo que a gente suou muito para conquistar. Certamente, nós aqui temos algo que nós suamos muito, batalhamos muito, foi há muito suor, foi há muita lágrima que nós conquistamos, e simplesmente nós zelamos por aquilo, simplesmente nós guardamos aquilo, simplesmente nós protegemos, porque valorizamos aquilo. Certamente também nós temos algo em nossas vidas que a gente não dá muito valor. Certamente nós temos algo em nossas vidas que nós, deixa aí, depois eu compro outro. Deixa, não tem problema não, depois eu compro outro. Isso aí não era tão importante para mim. Nós temos sim coisas que nós valorizamos e coisas que nós desprezamos. Mas o reino de Deus, aqui segundo essas parábolas, o reino de Deus, ele deve ser o nosso maior tesouro. Vamos reler de novo.
para ficar gravado na nossa mente. 44, por favor. Mateus 13, 44. Vamos ver a primeira parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha o que Jesus diz claramente, é uma parábola que ele diz direto. Ela é pequena porque ela é objetiva, não tem arrodeios. Jesus diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem estava arando a terra, mexendo no campo, talvez limpando, para plantar ou alguma coisa que ele ia fazer, quando de repente naquele campo, naquele terreno, ele encontra um tesouro. Jesus não diz aqui o que era, mas na história dele se era alguma pepita de ouro, eu não sei se na época já tinha diamante, se era algum tesouro escondido. Mas vamos pensar no contexto cultural da época, que não era difícil encontrar tesouros escondidos, porque naquela época não tinha banco, naquela época não tinha o Nubank, não tinha o Inter, não tinha o Bradesco, o Santander, o Brasil, não tinha banco, não tinha dinheiro virtual, não tinha Pix. Então as pessoas costumavam ter tesouros em espécie. E para não ser roubada, ela não tinha banco, não tinha como depositar no banco. Então normalmente ela procurava um lugar, uma caverna, ou procurava um terreno e ela cavava e escondia ali, e só ela sabia. E alguns aqui de nós ainda lembram de um tempo em que no interior as pessoas falavam assim: ei, tu tá rico? Tu tá rindo porque tá rico? Tu encontrou uma botija? Você lembra que as pessoas falavam isso antigamente? Tá rico porque tu encontrou uma botija? Porque até bem poucos anos atrás as pessoas no nosso interior ainda faziam isso. Guardava joias, dinheiro em uma botija, que era um vaso, e enterrava. Né? Também porque não tinha acesso a banco e etc. Depois passaram a colocar no colchão, não foi? Lembra? Passavam a colocar dentro do colchão e assim guardavam dinheiro. Tem aí reportagem de história que a pessoa depois foi achar um colchão cheio de dinheiro. Naquela época seria milionária. Hoje em dia não vale mais nada o dinheiro, que era réis. Perdeu o valor, né? Então naquele tempo não era difícil se encontrar, era fácil encontrar tesouros escondidos. E aí a parábola diz que um homem, mexendo num campo, achou um tesouro. E quando ele achou, ele disse: oh, por que isso aqui? E quando ele cavou mais um pouquinho, ele olhou: fala-me Deus, é um tesouro. Só que ele, muito esperto, ele não saiu gritando: achei um tesouro, não. Ele pegou, escondeu, enterrou ali de novo e saiu bem caladinho, como quem não sabia de nada. Só que a Bíblia dá uma característica dizendo que ele escondeu, depois ele saiu transbordante de alegria. Ele saiu tão feliz, ele disse: eita, se fosse hoje ele dizer: ganhei na mega da virada. Agora eu estou trilionário, agora eu estou rico. Só que ele dizia: e agora? O campo não é meu, o terreno não é meu, mas o terreno tem um tesouro. Então o que ele fez? Ele saiu dali alegre, feliz, pensou, e ele pegou tudo que ele tinha. Olha aqui, ó, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele chegou para o dono do terreno e ele disse assim: ô meu amigo, tudo bem? Como é que vai o senhor, seu Antônio, seu José? Seu Chiquinho, como é que vai o senhor, seu Zé? Ô meu filho, tudo bem. Rapaz, sabe aquele seu terreno que tem lá? Acolá? Sim, sei. Me venda ele. Eu queria comprar aquele terreno. Não, mas para que você quer um terreno velho que não dá para nada? Não, eu quero comprar, eu preciso comprar. Quanto é que o senhor... Não, eu só vendo se for por tanto. Ele: não tem problema. Ele foi, deu um jeito, vendeu tudo que ele tinha. Chegou lá com o dinheiro na mão do proprietário, colocou o dinheiro na mão e disse: pronto, me deu o terreno. E ele compra aquele terreno e sai feliz de alegria, porque o que ele tinha vendido
para comprar o terreno, não era nada perto do que o terreno tinha escondido, o tesouro que estava naquele terreno. Quem está entendendo diz amém. Então ele volta e chega no terreno e diz: agora esse terreno é meu. Agora tem aqui um tesouro. Então não importa o que foi, eu larguei mão de tudo, eu vendi tudo, vendi casa, vendi carro, vendi tudo, vendi os animais, vendi tudo. Eu não tenho mais nada, graças a Deus. Mas agora eu tenho um terreno precioso que tem um tesouro escondido. E agora eu estou muito, 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 muito mais rico. Da mesma forma, a segunda parábola diz que o reino dos céus, 45, é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E quando ele encontrou uma pérola de grande valor, certamente só ele sabia do valor dessa pérola, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Certamente ele era um especialista em joias. E algum ambulante, alguém vendendo numa feira, no mercado, vendendo joias lá, e entre essas joias, ele viu uma pérola preciosíssima, caríssima, raríssima. E certamente essa pessoa que estava vendendo essas pérolas não sabia do valor daquela joia. E ele sabia, ele conhecia, ele pega, sai de fininho, pega tudo que ele tem, vende, chega lá e compra aquela pérola preciosa e leva para casa e fica riquíssimo, porque aquela pérola tinha um valor muito alto. Jesus usa essas histórias para nos ensinar que nós temos que dar valor ao reino de Deus. Quando nós chegamos no Evangelho, chegamos em Cristo, chegamos na palavra, quando nós chegamos na igreja, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos que inverter os valores das coisas. No mundo, as pessoas dão valor a quê? A bens materiais, a curtir, a farra. O valor, qual é o valor das pessoas? Lá onde eu moro, sabe qual é o valor? O sonho da pessoa? Sabe qual é o sonho do povo lá onde eu moro? A gente mora lá no Maracanaú, perto da Ceasa ali, sabe qual é o sonho da pessoa? O auge da vida dela é comprar um carro, botar um paredão de som. Se ela chegar, comprar um carro, botar um paredão de som no porta-mala e ligar o som a toda altura, pronto, é a minha alegria da minha vida, realizei meu sonho, agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo. É o valor deles. Qual é o valor que as pessoas dão no mundo? O valor de viajar, o valor de conquistar as coisas materiais, o homem incrédulo que não conhece a palavra de Deus, de ter várias mulheres, de curtir, de farrear, de ser o bichão, de ganhar isso, de ter isso, de ter... São muitas coisas, isso aí não é o mérito da questão, mas nós cristãos, o que é valoroso para nós? Certamente Jesus está ensinando que o valor que nós temos que ter ou que dar é ao reino de Deus e às coisas do reino de Deus. Mas aí, pastor, o que é esse reino de Deus? Quando você fala de reino de Deus, o que é esse reino de Deus? Cadê ele? Cadê o reino de Deus? Cadê? Eu quero saber para eu dar valor a ele. Que reino de Deus é esse? O que significa o reino de Deus? Vou te explicar. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nossas vidas. É a manifestação do seu poder e o cumprimento da sua vontade aqui na terra e na eternidade. O reino de Deus, ele já começa aqui na terra. Mas ele é algo que transcende essa vida. Ele é algo que passa dessa vida. O reino de Deus, juntamente com a nossa alma, é a única coisa que permanece daqui. Nenhum de nós vai levar nada, ou vai conseguir levar nada para o outro lado, que não seja a nossa alma e aquilo que a gente conquistou no reino de Deus. Nenhum de nós. Você pode conquistar o mundo inteiro, você não vai levar nada. Ah, pastor, mas a minha família eu amo, meus filhos, é tudo para mim. Beleza, está certo mesmo. Tem que amar a família, tem que amar, mas nem a família nós vamos levar. Ah, pastor, mas eu amo meus filhos. Eu também amo meu filho, minha neta, eu também amo. Mas eu não vou levar eles para o outro lado. Eu não vou levar eles. Eles vão, eu creio. Mas eu
não vou poder levar eles como algo de valor para o outro lado, quando eu partir dessa vida. Assim como não vou levar bens, dinheiro, carro, casa, roupa, nada. Então o que eu tenho que valorizar? As coisas eternas. O reino de Deus, fazem parte do reino de Deus as coisas eternas. Por isso tem aquele versículo famoso, lá em Mateus, nós estamos em Mateus, né? Não fecha a Bíblia não. Volta aí para o capítulo 6. Por isso aqui a gente começa a entender, quando Jesus chega no capítulo 6, de Mateus 6:33, a gente vê Jesus falando sobre isso. Aquele famoso versículo que diz assim, ó, 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é alinhar as nossas prioridades com os nossos valores. Ou seja, deixa eu explicar melhor. É quando você alinha aquilo que é prioridade para aquilo que tem mais valor na sua vida. É como um ponteiro, é como um relógio. O relógio de ponteiro, ele tem 2 ponteiros, né? O relógio de horas, ele tem aqueles 2 ponteiros. O ponteiro do minuto e o ponteiro do segundo. Quando os dois estão alinhados ali, meia-noite ou meio-dia, é justamente isso. É quando eu alinho aquilo que é mais prioridade na minha vida com aquilo que tem mais valor. Enquanto a gente estiver desalinhado, nós não estaremos no centro realmente da vontade de Deus, e nós não estaremos buscando o reino de Deus como se deve buscar. Buscar o reino é justamente isso, alinhar as prioridades com os valores, é investir tempo, talentos, recursos naquilo que se diz obra de Deus ou naquilo que se diz reino de Deus. É reconhecer que o investimento que a gente tem que fazer tem que ser um investimento eterno. O investimento que eu e você precisamos fazer no reino de Deus tem que ser algo que transcende essa vida que nós passamos aqui, que no máximo é 70, 80, 90, no máximo 100 anos. É isso. É algo que não fique só nesses 90, nesses 100 anos. É algo que transcenda, é algo que passe por tudo isso e permaneça na eternidade. Primeira coisa que eu preciso entender é isso. O que significa o reino de Deus? E que valor eu dou para ele. Segundo, é termos alegria ao sacrificar pelo reino. Volta lá na parábola, no 13. Tem um fato importante aqui no capítulo 13, do 44. Tem um pequeno detalhe aqui que a gente tem que levar em consideração. Olha, no 44 ele diz, lá no finalzinho: então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Aquele homem fez um sacrifício de vender tudo que ele tinha, sim ou não? Para comprar o terreno que tinha, o tesouro, sim ou não? Mas qual é a característica que ele vendeu? Ele vendeu com tristeza? Ele vendeu por obrigação? Ele vendeu com pesar? Ele vendeu triste? Não, ele vendeu com alegria. Esse é o pequeno detalhe que faz a diferença. A alegria do homem ao encontrar o tesouro mostra que o sacrifício não é um peso, mas uma resposta natural à grandeza que foi encontrada. Alegria, essa palavra alegria aqui no original grego significa satisfação tão grande que supera o custo do sacrifício. Você que é mãe, mulher, mãe que já teve filho, você sabe mais ou menos o que é essa alegria. Você passa 9 meses com o menino na barriga, sente dor, sente azia, sente, vai dizendo, mulheres, as pernas incham, não dorme direito, e 1001 problemas, não é?
dor na coluna. E a vida toda para por causa daquela barriga. Aí chega, começa a dar as contrações. Diz que é dor. Não é? Quem sentiu muita dor aqui? Sentiu? Para ter filho? Diz que é dor. Graças a Deus eu não senti, mas diz que já tem uma máquina já. Lá no Japão criaram uma máquina para o homem que quiser sentir a dor do parto. Bota a máquina, bota aqueles eletrodutos neles aqui, tudinho aí. Dá contração. Diz que quando os homens estão botando boneco, bota ele nessa máquina. No instante ele sai bonzinho, valorizando a mulher. Inventaram, o japonês inventou a máquina para ele sentir dor do parto. E graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que ele coloca essa dor para a mulher, né? Porque o homem não ia, porque nós não resistimos nem uma gripe. Numa gripe nós já estamos morrendo. Está morrendo. E a mulher lá com o menino. Às vezes é 2, 3, né? E nem morre. E nós somos fracos demais, né? A mulher é bem mais forte. Mas olha o que acontece com a mulher. Ela passa por toda essa situação, ela sente dores, ela na hora, ela sofre. Mas depois que ela vê a cara do cabeçãozinho, é a coisa mais linda do mundo. Ela esquece a dor, ela esquece tudo que ela... Os 9 meses que passou, ela não quer mais nem saber. É tantos que uma gosta que daqui a pouco já tem de novo, né? Gosta tanto que... Esquece tanto que já tem encomenda outra e já está de novo. Parece que gostou da dor, né? É alegria. É uma alegria que sente e diz assim: valeu a pena a dor que eu senti, porque a alegria que eu estou sentindo agora de ter meu filho nos meus braços, valeu qualquer sacrifício. É esse sacrifício que esse homem fez com alegria. Então essa palavra alegria, justamente, pensa em alguém que vende tudo para realizar o sonho. Eu já vi pessoas que venderam tudo que tinha para realizar um sonho, morar nos Estados Unidos, morar na Europa. Eu tinha um colega de trabalho que ele vendeu tudo que ele tinha e ele foi trabalhar em navio. Ele trabalha no navio, viajando um mês ele está num país, outro mês ele está no outro país, e viajando o mundo todo, ele trabalha no navio. Ele vendeu tudo, largou tudo, vendeu tudo e foi embora. Para realizar um sonho, para viajar pelo mundo. Essa alegria de realização deve ser ainda maior quando tratamos do reino de Deus. Só que aí onde está o problema, nós não damos valor ao reino de Deus como damos valor a tantas coisas aqui nessa terra. O pregador Charles Spurgeon, ele dizia assim, olha, os verdadeiros seguidores de Cristo estão dispostos a abrir mão de tudo, porque encontraram em Jesus tudo o que precisam. Quem é verdadeiro adorador de Cristo está disposto a abrir mão de tudo por Cristo Jesus. Porque ele sabe que em Jesus ele encontra o maior de todos os tesouros, que vale mais do que tudo aqui nessa terra. Alguém já ouviu falar a história do jovem rico? Quem já ouviu falar a história do jovem rico no Evangelho? O jovem rico chega para Jesus e diz: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz assim: cumpre os mandamentos. Aí ele diz: isso aí eu já faço desde pequenininho, eu sou crente desde pequeno. Já faço tudo, honro pai e mãe, faço tudo, todos os mandamentos eu já faço. Aí Jesus olha para ele, vou pegar esse cara agora. Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo o que você tem e me segue. Qual foi a reação dele? Baixou a cabeça e saiu, rejeitou Jesus. Porque o que valia mais para ele? Os bens que ele tinha, a riqueza que ele tinha. Naquele momento, ele mostrou que o que tinha mais valor para ele eram os bens que ele tinha do que o reino que Jesus tinha para oferecer para ele. Isso é tão real que nós hoje em dia ainda somos jovens ricos sem saber. Pastor, mas eu não sou rico, eu estou com as minhas contas atrasadas. Você que pensa. Porque a sua riqueza não está na sua conta bancária. A sua riqueza está aonde você coloca mais valor. A sua riqueza está aonde você valoriza mais.
Se você valoriza mais, por exemplo, internet, celular, a sua riqueza está aqui. Que é um dos grandes males de hoje em dia. Se falar que vai acabar a internet, pronto. Se falar que se o Brasil ficar 24 horas sem internet, vai ter gente que vai se suicidar. Vai ou não vai? Vai ter gente que vai entrar em depressão ao ponto de suicidar. Sim ou não? Porque tem gente que não vive sem isso aqui, que é o valor da vida dela. Enquanto que a gente viveu anos atrás sem essa porcaria aqui. E viveu muito bem. Mas hoje, a gente está invertendo os nossos valores em coisas superficiais. Qual valor temos dado ao reino de Deus? Onde você tem investido seu tempo, seu dinheiro, sua energia? Se o reino não é sua prioridade, algo está ocupando o trono do seu coração, da sua vida. Todos nós temos um trono dentro de nós, no nosso psique, na nossa mente, todos nós temos um trono. Quem está sentado nesse trono? Qual é o rei, qual é a majestade que está sentada no trono, no seu trono? É aquilo que você dá mais valor na sua vida. É preciso reavaliar o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Esse trono foi feito para o Senhor, para o reino de Deus ser colocado. Não para outras coisas que às vezes a gente coloca. E aí eu vou começar a falar sobre zelo. Você sabe o que é zelo? Sim ou não? Pergunta o irmão que está quase dormindo aí. Pergunta, o que é zelo para você? Pergunta, zelo, sabe o que é zelo? O que é zelo? Você tem zelo? Você é uma pessoa zelosa? Quando a gente pergunta assim, você é uma pessoa zelosa? O que é que significa ser uma pessoa zelosa? Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Diz assim, ó. Se quiser vir comigo, Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Abre aí, não vou mostrar no telão não. Doze, 11 diz assim, olha, quanto ao zelo, apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Eu estou aqui na versão NAA. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Qual a outra palavra que tem aí na Bíblia de vocês? Na minha tem preguiçosa, qual é a outra? Na sua? Vagaroso? Remissos? Preguiçoso é a mesma coisa. Negligente, qual é a tua? Preguiçoso? Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, todo ser humano tem que ter zelo por alguma coisa. Se a gente não tiver zelo, a gente vira um mendigo. Para não dizer leproso. Surgismundo. Todo mundo tem que ter zelo. E o reino de Deus, nós temos zelo por ele? Paulo está ensinando a isso. Olha, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos, mas sirvam ao Senhor com fervor. O que é zelo? Zelo no grego refere-se justamente a isso, fervor ardente. Sabe o que é zelo na Bíblia? Fervor ardente. Repita comigo, fervor ardente. Entusiasmo apaixonado. Zelo é isso. Fervor ardente e entusiasmo apaixonado. É quando você está apaixonado por algo, tão apaixonado que você tem aquele fervor por aquilo, que você contagia todo mundo aonde você vai com aquilo, que você fala daquilo para todo mundo, que você coloca aquilo em primeiro lugar, que você é a primeira pessoa a valorizar aquilo, a chamar as outras pessoas para participar daquilo. Isso é zelo. É quando você coloca aquilo em primeiro lugar na sua vida. Então, zelo é colocar as coisas de Deus como prioridade máxima. Zelo pelo reino é colocar as coisas de Deus como prioridade máxima, com compromisso e dedicação. Vocês me permitem eu dar alguns exemplos de falta de zelo, sim ou não?
Sim ou não? Alguns exemplos. Não fique chateado comigo, eu estou te ensinando. Você me considera como seu pastor? Por exemplo, falta de zelo. Negligenciar a oração. Todo mundo sabe que tem que ter uma vida com Deus, sim ou não? Todo mundo sabe que tem que ter o seu momento de oração, sim ou não? Mas você pega aquele momento de oração ali e troca por outra coisa. Você não está tendo zelo com a sua vida espiritual. Todo mundo sabe que tem que ter o momento de ler a palavra, sim ou não? De estudar a palavra também, sim ou não? Quando você troca esse momento, você não está tendo zelo pelo estudo da palavra. Todo mundo sabe que nós temos que ter zelo pelo nosso irmão, porque o nosso irmão é patrimônio da nossa família da fé, da igreja. Eu zelar pelo meu irmão, eu zelar pela minha irmã, eu zelar pelo meu próximo aqui, principalmente da família, seja a nossa família ou seja a família da fé, quando eu estou fazendo isso, eu estou tendo zelo pelo irmão. Zelar pelo irmão, que é patrimônio da igreja, é zelar pelo reino de Deus. Amém? Por exemplo, quando você é membro de uma igreja, falando, tem gente que está me assistindo, que vai me assistir também. Quando você é membro de uma igreja, seja essa, seja qualquer coisa, que você tem zelo pelos seus pastores, quando você cuida dos seus pastores, você está zelando pelo patrimônio da igreja. Porque qual é o maior patrimônio da igreja? É o templo? É o templo? Não, porque lá em Moçambique, eles estão debaixo da mangueira. E nem por isso deixa de ser igreja. Qual o maior patrimônio da igreja? O primeiro patrimônio da igreja chama-se pastores. Porque tem igreja sem membro, mas não tem igreja sem pastor. Eu já vi igreja que só o pastor é a esposa dele. Lá em Juazeiro tem um bairro chamado Triângulo. O pastor amigo meu foi para lá. É uma igreja nova, não tinha ninguém. O pastor fazia culto, sabe como? Só ele e a esposa dele. É uma rua que era vizinho ao muro da Cajuína São Gerardo. Cajuína São Gerardo aqui o muro, e a igreja numa avenida assim, e a igreja aqui. Não tinha ninguém. Mas o pastor estava lá. Sabe o que ele fez? Pegou um bocado de papelão, recortou uns bonecos. Fez tipo umas pessoas, botou nos bancos da igreja. Encheu os bancos de boneco de papelão, pintou os olhos, a boca bem direitinho, e ele fazia culto lá. Vamos lá, pessoal, vamos louvar a Deus. E começava a louvar a Deus, aquela igreja cheia de boneco de papelão. Ele e a esposa. Porque ele tinha 5 filhos, aí já era a igreja dele, já começou a crescer, né? E aí Deus foi honrando, começou a aparecer pessoas, ele foi trocando os bonecos de papelão, e chegando gente, depois aquela igreja cresceu, e foi para um outro prédio mais bem localizado. A igreja precisa aprender a valorizar as coisas do reino. A zelar, estou falando de zelo, a zelar pelas coisas do reino. Tá? Então, pastores, líderes, membros, irmão. O irmão que está sentado do seu lado faz parte do reino de Deus. Nós temos que zelar por eles. Por exemplo, nós falhamos quando o irmão fica doente e a gente não faz visita. Falhamos. Falhamos quando o irmão fica doente. Falhamos quando você fica doente e também não informa que está doente. Ele tem bola de cristal também para saber. Ninguém tá todo mundo na correria, ninguém também sabe. Ó, avisa lá que eu estou doente, por favor, avisa o pastor. Eu não fui para o culto porque eu estou doente. Porque a coisa mais chata e constrangedora para o pastor é ficar: por que você não veio? Cadê você? A gente faz com amor e carinho, mas não era necessário. Porque quando você também se preocupa em informar: pastor, eu não vou para a igreja, eu vou viajar, pastor, o senhor não vai me ver domingo no culto, ou tal dia no culto, porque eu vou estar viajando, ore por mim, abençoe minha viagem. Isso também é um zelo pelo reino de Deus. Porque você está considerando aquela pessoa como seu pastor, que tem uma cobertura espiritual sobre você. Porque se você morrer, quem vai estar fazendo seu velório sou eu. Como a irmã morreu aqui, eu fui fazer o velório dela, eu e a pastora, e fomos segurando o caixão, e fiz questão de botar ela lá dentro do buraco. Porque eu me considerava como pastor dela, e ela me considerava como pastor. E por essa questão, eu desci ela até o final. Sabe por quê? Porque eu disse: essa me honrou como pastor, essa merece, que se eu pudesse eu descia até lá dentro, mas não sou doido.
Ele chegou a minha vez ainda? Mas porque ela me considerou como pastor, eu considerei ela como minha ovelha. Porque ela aprendeu a valorizar o reino. Cheguei no velório, estava aqui, ó, todo mundo falando. A família dela, toda outra igreja ali. A família dizendo, eu chegava e falava, vamos para a minha igreja. Ela falou, nada. Vamos para a minha igreja, vamos hoje, vozinha. Vou nada. Se eu for o pastor Viana, vai brigar comigo, vou nada. Eu sou fiel ao meu pastor, sou leal ao meu pastor. Pastor, isso não é idolatria? Não, isso é zelo. Isso é lealdade. Isso não é pecado. Ela nunca se ajoelhou para me adorar. E nem me permite isso. Mas isso é zelo pelo reino de Deus. Se você se considera parte do reino de Deus, você tem que zelar. Você tem que zelar pela sua liderança. Por exemplo, quando você está com problema, você tem que chegar para os seus pastores e compartilhar com os seus pastores. Não, você chega para a pessoa lá do seu trabalho, lá do seu que tem nada a ver com você, que não tem um pingo de responsabilidade espiritual com você, e compartilha com ela, mas com os seus pastores você não compartilha. Isso não é zelo. Assim também quando é as suas vitórias. Porque compartilhar problema, amém, glória a Deus, estamos aqui para isso. Mas quando é a vitória, você vai compartilhar com os outros. Os problemas você vai compartilhar com o pastor. Tá certo isso? Me chama para o churrasco também, poxa. Tu só compartilha as derrotas e a vitória. Também quero fazer parte das tuas vitórias. Amém? Também não quero só botar você num buraco, não. Eu quero chegar para você e comemorar. Vamos comemorar as vitórias juntos. Por isso que eu amo fazer casamento. Só faço casamento de membro da igreja. Estava no casamento do Joel, e aí vieram perguntar, pastor, o senhor pode fazer o nosso casamento? Eu disse, posso, 5 mil reais. Só 5 mil. Pastor, o deles é 5 mil, é porque eu estou dando de oferta. Porque o meu casamento é caro mesmo, porque é abençoado. Já vai com bênção, 30 anos de bênção. Estou brincando. Mas eu gosto de casar, por quê? Porque é um momento de celebração. Eu quero fazer parte daquele momento de celebração. Amém? Então, como demonstrar, então, esse zelo pelo reino de Deus? Primeiro, honre seus compromissos com a igreja. Você faz parte do reino, de um pedaço do reino, chamado Renovação das Nações, honre seus compromissos. Se você deu palavra, esteja junto. Honre. Como eu já falei, honre sua liderança. Cumpra com os seus compromissos. Sabe uma coisa que parece besta? Me perdoe eu falar, por favor, gente, eu não estou aqui, coitado de mim, eu só quero abençoar você. Mas eu tenho que te ensinar. Se eu não te ensinar, quem é que vai te ensinar? Sabe uma coisa interessante que a gente tem que aprender a ter zelo pelo reino de Deus, que parece besteira? Mas o horário. Compromisso com horário. Sem perceber, a gente a correria grande demais, eu sei, todo mundo tem correria, eu também tenho correria. Também tenho correria, porque nós ainda trabalhamos. Você não sabe a minha correria aqui de chegar aqui terça-feira. No domingo eu não trabalho mais, porque domingo eu não trabalho mais nem por R$1 milhão. Meu domingo é do Senhor. Posso perder o dinheiro que for, mas meu domingo é do Senhor. Mas na semana a gente tem que trabalhar. Isso aí não imagina a correria para chegar aqui nessa sexta-feira. Não é brincadeira. É cortando o trânsito. Quem anda comigo no carro sabe como é que eu ando. Eu vou andando. Mas é porque eu tenho um compromisso. Às vezes ainda chega atrasado. Mas no domingo, se você não trabalha, se você não mora de Pacatuba para lá, se você não mora de Baturité para lá, se você mora aqui dentro, você está faltando zelo. Você tem que se organizar. Que hora é o culto? É 6 horas? Eu tenho que estar lá 15 para as 6. 10 para as 6. Qual é a forma? Deixa eu ensinar a vocês. É um culto de ensino hoje. Qual é a forma que meus pastores me ensinaram? A gente chega antes do culto. Eu não vejo mais ninguém fazendo isso aqui. Eu quero desafiar vocês a fazer a partir de hoje. Você chega antes do culto, com a sua Bíblia na mão. Oi, Pai do Senhor, fala com todo mundo, bebe água, vai no banheiro, se for possível, né? Porque aqui dá uma sede que só, né?
Mas você vem, vai, bebe água, vai no banheiro, faz tudo que tem que fazer. Chega no altar. Coisa linda, olha, quando você chega no altar. Você vem no altar com a sua Bíblia assim. Faz sua oração. Meu Deus, aqui eu vim para te adorar, para te servir, Senhor. Recebe a minha adoração, meu louvor, a minha vida como oferta de adoração a Ti. Amém. Chega no seu lugar. Senta, pega a sua Bíblia, se você não vai servir aquele dia. E vai ler, vai desfrutar. E vai se preparar o seu espírito. Para quando o negócio começar, você já está com a fogueira acesa. Amém? Veja, faça um teste como não é diferente. Você chega aqui na metade do louvor, no meio do louvor, você já vê as carreiras, vambora, corre, ai meu Deus, e vem, o suor pingando, e você chega, você já subiu em ônibus lotado? Quem já viajou na porta do ônibus? Quem já viajou e a porta do ônibus fechando e te cortando no meio? Não é ruim, né? Eu já passei por isso. Lembra daquele CTCzão, aquele CTC que tinha a porta no meio? Eu já peguei muito aquele CTC. Hoje o Ceará Papicu, Parangaba Papicu, aquele CTC que tinha a porta zona bem grandona no meio, que fechava assim, e partia a gente no meio assim. Eu já peguei muito ele correndo, e o antes saindo, correndo, eu subi na porta do meio, fechando a porta e me levando enganchado. Você chega no culto atrasado, é do mesmo jeito. Você entra na porta do meio do CTC. Aí tem uma pessoa sentada lá dentro. Por que ela está sentada? Se ela não estiver grávida, é porque ela chegou cedo, pegou a fila, esperou o ônibus, sentou e vai tranquila dormindo na bênção. Como é que você cultua a Deus? É na correria? É na tranquilidade, é na paz? Qual o valor que você dá para o reino de Deus? É só fazer ajustes. Não é motivo para desespero, para condenação. É só você se organizar. Não, olha, eu vou sair, se é 6 horas, eu levo 20 minutos para chegar na igreja, então eu vou sair 5:15. Ainda tem uns minutinhos ali para eu falar com os irmãos. Se você não serve, você tem que estar aqui 6 horas, tem que estar aqui 5, aí você tem que sair de casa 4 horas. Você está entendendo como o zelo faz a diferença? Meu irmão, você não imagina como aquela semana, quando você fizer isso, aquela semana que você vai ter vai ser uma semana diferente. Eu estou profetizando sobre a sua vida, faça isso. Você vai ver como aquela semana vai ser uma semana diferente. A semana que você chega na casa de Deus com tribulação, é uma semana toda atribulada para você. Chegue em paz, com tranquilidade. Que mesmo que a semana seja atribulada, seu coraçãozinho vai ficar em paz. Porque você aprendeu a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem está entendendo diz amém. Se você serve, sirva com excelência. Dê o melhor que você tem. Você serve aonde? No ministério infantil? Na mídia? No louvor? Na cantina? Nas crianças? Seja no berçário? Seja onde for. Sirva com amor. Não com murmuração, porque servir com murmuração, você não está dando valor ao reino de Deus. Sirva com amor. Amém? Ah, mas tem um problema. Eu não estou aqui para olhar para problemas. Eu estou aqui para olhar para meu Jesus. Então sirva com amor. Problema? Tem. Problema? Teve, tem e sempre terá. Se você vier para cá para olhar para problema, seja da vida de qualquer pessoa, então fique em casa. Fique olhando para os seus problemas lá na sua casa. Porque aqui não é lugar para olhar problema, porque aqui é o lugar de problemáticos que vêm para os pés do Senhor buscar a misericórdia dele todos os dias. Aqui não é lugar de gente perfeita. Aqui não é lugar, se você vem para cá procurando perfeição na vida de alguém, você está no lugar errado. O lugar de perfeição é lá. Lá você pode cobrar a perfeição, porque só entra lá aqueles que forem aprovados pelo Senhor, Jesus Cristo, e forem remidos no seu sangue. Amém? Aqui é um lugar de oficina. Aqui é um lugar de, olha, se você vier aqui ver problema dos outros, leva mal não, mas eu vou pedir para você crescer espiritualmente, amadurecer. Porque aqui é um lugar de oficina.
Aqui é um lugar onde o marceneiro está passando a lixa, passando a lima, passando a navalha, passando a sua plaina, aplainando, tirando os nós da nossa vida. Aqui jamais será um lugar de pessoas perfeitas. No momento que a gente se achar perfeito, ou a gente sai daqui, ou o Senhor leva a gente para o reino lá. Aqui não é lugar de procurar a perfeição. Aqui é um lugar onde a gente vem pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Então a gente vem, por causa disso, a gente vem servir com amor. Ah, mas o outro não está servindo, problema dele. Deus vai trabalhar na vida dele. Faça a sua parte. Diga amém, por favor. Glória a Deus. Terceiro, sirva o reino com os seus bens materiais. Sirva com seus dízimos. Sirva com a sua oferta. Servir com dízimo e oferta. Olha o que Malaquias 3:10 diz. Nunca mais eu li, eu vou ter que ler, né? O último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus. Está em Mateus? Volta só um pouquinho. Não está em Mateus, né? Volta só um pouquinho, volta. Algumas páginas, por favor, para você ler junto comigo. Volta. Vai para o primeiro capítulo de Mateus. Aí tu volta mais uma folha. Vamos ver o que é servir a Deus com dízimos e ofertas. Malaquias 3:10. Vamos no 3:8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Aí ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que serve o dízimo? Para que serve o dízimo? Mantimento, manutenção. Mantimento e manutenção na casa de Deus. Quando você tem zelo pela casa de Deus, você entende que o dízimo não é seu. O dízimo não é seu. O dízimo você já é de Deus, você apenas devolve. Deus nos dá quanto? 100%. Ele quer quanto? 10. Para ele, não, ele não precisa de dinheiro para manutenção da obra dele. Está aqui, eu acabei de ler. Para manutenção, para mantimento na minha casa. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, você está dando manutenção, mantimento à casa do Senhor. Jesus ensinou a ter zelo. Lembra daquele episódio que Jesus fez lá em João capítulo 2? Olha. João capítulo 2, no versículo 13 em diante. Olha só. Estando próximo à Páscoa, estou em João capítulo 2, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e bois, e derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consome, ou me consumirá. Essa história também você já sabe, né? Jesus chega no templo. As pessoas estavam pegando e vendendo, os judeus estavam vendendo os animais que faziam sacrifício. Muitos dos animais eram doentes, eram animais com problema, com defeito, e o sacrifício tinha que ser um sacrifício perfeito. Então eles pegavam e faziam um negócio ali dentro da igreja para oferecer de sacrifício. Jesus percebeu aquilo ali, que eles não estavam adorando a Deus em verdade, eles estavam fazendo negócio, um negócio mau. Então Jesus pega, faz um chicote, expulsa todo mundo e diz: olha, vocês têm que ter zelo pela minha casa. Jesus não proibiu o sacrifício. Jesus não falou do sacrifício, porque ele ainda ia fazer o sacrifício verdadeiro. Estamos aqui no começo de João, mas Jesus falou do zelo pela obra dele, né? Então a gente tem que ter zelo. Jesus foi o maior exemplo disso. Então quando a gente não tem zelo, a gente fica uma pessoa sem compromisso, não valoriza o reino. Por exemplo, algumas falhas também de falta de compromisso, falta de esforço para as coisas do reino.
Quando faltamos cultos que a gente pode estar presente. Às vezes a pessoa está doente, viajando, precisa viajar. Amém. Eu nunca proibi ninguém aqui de viajar. Às vezes, quando eu peço, tipo, virada do ano, que eu peço que você não viaje, para a gente entrar o ano todo mundo junto, porque aí a gente sempre tem essa cultura de entrar o ano junto. Peço que você não viaje, mas o resto, precisou viajar, vai lá, meu irmão, Deus abençoe e viaja. Se tiver alguma coisa para fazer, bota outra pessoa no teu lugar, para não ter falta de compromisso. Mas se você não está viajando, não está doente, não está impossibilitado, não troque um culto por outra coisa. Ah, mas o aniversário não pode ser mais importante para você do que cultuar o Senhor. Ah, mas porque marcou o aniversário na hora do culto? Quem sabe que você é crente já tem que saber que domingo à noite você tem compromisso. Então marque, se quer sua presença, marque o aniversário em outro horário. Assim eu impus na minha família. Meus irmãos já sabem, quando quer fazer uma comemoração, um aniversário, faça outro horário, faça domingo, faça sábado, ou então quando eu terminar o culto eu vou lá e canto os parabéns e como um pedaço do bolo. Mas no horário do culto eu não vou faltar por causa de aniversário. Porque eu aprendi a ter zelo pela obra, pelo reino, pelas coisas do reino de Deus. Outra coisa também que não nos faz ter zelo é quando nós negligenciamos o chamado. Quando você sabe que tem um chamado, que você sabe que você foi chamado para fazer tal coisa e você negligencia, isso também é uma falta de compromisso, falta de zelo. E eu quero encerrar dizendo, como valorizar o reino então, pastor? Me ensina como é que eu faço para valorizar o reino de Deus na minha vida diária. Na vida diária, em primeiro lugar, coloque as coisas de Deus. No dia a dia, não só aqui no culto, mas no dia a dia. Em primeiro lugar, o reino do Senhor. Lembra que aquele homem vendeu tudo que tinha? Vendeu tudo que tinha, ou seja, nada que eu tenho é mais importante do que o meu tesouro. A expressão vende tudo aponta para um compromisso total e radical. Não há espaço para reservas. Não há espaço para reservas. Você já viu da história de alguém num incêndio? No incêndio. O incêndio, a pessoa está lá em cima, não sei quanto andar, e o incêndio começou no prédio. A pessoa, peraí que eu vou juntar aqui, eu vou juntar a televisão, eu vou juntar o computador, eu vou juntar... Não, não tem isso. A regra do incêndio é, incêndio, larga tudo e sai fora. O mais importante é a sua vida. Não dá tempo de levar nada. Não dá tempo de buscar nada. Incêndio, sai fora, não vai buscar nada. E muita gente que vai buscar as coisas acaba morrendo lá no incêndio porque ficou atrás de um celular, atrás de uma televisão, atrás de não sei de quê. Não, sai fora. O reino de Deus é do mesmo jeito. Servir ao Senhor requer abandono de tudo que a gente acha que é importante. É sacrifício, exige sacrifício de conforto, às vezes de relacionamentos. Por exemplo, você não pode adorar os dois senhores. Você quer servir o reino de Deus, você não pode continuar com as amizades erradas que você tem lá no mundo. Não pode, não dá, é incoerente. Não tem como. Você não vai deixar de falar com ninguém, você vai ser educado e tudo, mas amizade você não tem mais, acabou, não tem mais amigo. Ninguém tem mais amigo lá fora, a gente tem colega de trabalho, vizinho. Amigo agora eu tenho no reino. E olhe lá. Porque nem todo mundo que está na igreja tem realmente característica de verdadeiro amigo. Então, seguir o reino de Deus pode exigir esse tipo de sacrifício. Mas, comparados à vida eterna, nem se compara. A recompensa que nós vamos ter por valorizar o reino de Deus em primeiro lugar, não se compara. Você vai ver quando nós chegarmos lá no reino, quando nós chegarmos no reino da eternidade, você vai dizer assim, valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz, tudo que eu larguei, tudo que eu deixei para trás, valeu a pena estar nesse lugar aqui agora, para o resto da eternidade, morar aqui com o Senhor. Não tem coisa igual nesse mundo. Se eu soubesse, eu já tinha largado tudo antes e já tinha vindo para cá há muito tempo. Amém? Depois, invista no reino. Já falei, use seus recursos, tempo, talento,
Glorifique a Deus com seu tempo, com seu talento. Invista seu tempo em um discipulado, em fazer um livro de João. Invista seu tempo em ir para a célula. Está ali hoje, comunhão das células, está aqui os banners. Faltando só um, né? Amarelo. Invista seu tempo, olha, na célula. Ah, mas a célula é tão cansada. Não, meu irmão. Você não imagina o quanto a célula é o reino. A célula é tão preciosa que é o reino na casa, na rua. O que é que a gente vê na rua? Droga, tiroteio, prostituição. É ou não é? Vocês veem muito isso aqui. Quem é aqui do bairro sabe disso. É tiroteio, é morte, é prostituição. É uns jovenzinhos bem pequenininhos se prostituindo na vida errada, falando palavrão no meio da rua. É ou não é? A rua só tem isso para dar. É ou não é verdade? E nós? Quando estamos numa casa, você não acha que Deus se alegra não em ver a igreja naquela casa? Você não acha que Deus se alegra em ver a igreja reunida naquela casa, adorando ao Senhor? Ah, mas eu não vou porque eu não concordo com fulano. Então tu não vai nem para o céu, porque tu não concorda com fulano. Tu não está preparado para ir nem para o céu. Você não vai não é porque concorda. Você vai é porque você valoriza o reino. Valorize as coisas do reino. Está aqui, meu Deus. Eu fui essa semana, foi no começo da semana, né, que a gente foi mandar uma oferta lá para a África. Eu fui aqui no Shopping Rio Mar, na Oeste Erúnio. Eu fiquei admirado, até filmei. Acho que ia ter um jogo do Ceará, não teve um jogo do Ceará? Ou vai ter, ou está tendo, né? Não sei se é esse. Eu fiquei admirado, pasmado, quando eu chego no Shopping Rio Mar, Kennedy, e eu vejo uma multidão. Eu digo, ai meu Deus, está tendo uma briga aqui. Não era briga, não era confusão. Era uma fila que dava a volta no shopping todinho. Parecia uma lagarta assim, ó, fazendo a volta assim, uma cobra. E eu digo, eu vou lá. Eu quero saber onde é o final dessa fila. E fui andando e andando. Aí quando eu comecei a ver o pessoal tudo vestido de preto e branco, aí eu digo, já sei o que é. É venda de ingresso. Fui até o final, peguei a escada rolante e fiquei olhando lá de cima. Aquele mar de gente. Uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira, à noite, a pessoa se prestar a pegar uma fila quilométrica, feliz da vida, que eu não vi ninguém chorando, nem reclamando, nem murmurando, para comprar um ingresso, para ver o seu time, para sair de casa. Ninguém reclama que está pagando. Eu parei e perguntei, quanto é o ingresso? Rapaz, ele depende. Eu digo, é desse jeito. Paga-se ingresso. Chega lá, paga-se estacionamento, ou transporte, ou Uber. Sim ou não? Chega lá, eu pergunto para vocês, tem ar-condicionado no estádio? Tem água geladinha, que nem tem aqui em Indaiá, mineral, tem água geladinha no bebedouro, copo descartável de graça, tem. Quanto é a água? 5 conto. Para correr o risco de ver o seu time perder e ainda sair de lá triste. Ainda levar uma lenhada na cabeça. Tem gente que não está nem aí. Vai, leva a família, vai com criança. É ou não é? Ah, não, pastor, isso é o jovem. O jovem? O jovem? Tem umas velhinhas lá que estão lá, feliz da vida, meu irmão. Umas vovozinhas que estão lá, torcendo. O jovem? Da onde? Mas vai. Isso é para comprar o ingresso. Eu fiquei tão envergonhado nesse dia. Fiquei tão envergonhado que eu disse assim para ela, meu amor, será se os crentes fariam isso por Jesus? Será se alguém para pegar o ingresso no culto de domingo iria na segunda-feira no shopping, sair da sua casa e ir lá no shopping, pegar uma fila quilométrica, pagar para poder estar domingo no culto às 18 horas?
Sabe por que eu estou mostrando para você que os nossos valores estão invertidos? Porque o reino de Deus não é brincadeira. Por isso que Jesus diz em várias partes da Bíblia: não herdará o reino de Deus, não tomará parte do reino de Deus, não fará parte do reino de Deus. Porque só quem faz parte do reino de Deus é quem dá o devido valor que o reino de Deus tem. E aí eu quero te perguntar, eu encerro te perguntando: qual o valor que você dá ao reino de Deus? O que é que você está disposto a abrir mão pelo reino? Será que a gente não tem que refletir e pensar, realmente, pastor, o reino de Deus, ele tem que ser mais importante para mim. O reino de Deus é o meu maior tesouro. Eu estou aqui na igreja para quê? E você está aqui na igreja para quê? Eu vou dizer por que eu estou. Eu estou aqui, não é porque eu estou querendo dinheiro, não é porque eu estou querendo bênção. Eu estou aqui, é porque eu quero ir morar no céu. E você? Eu estou aqui, é porque eu estou aguardando o meu dia do meu Senhor me chamar para eu ir morar eternamente com Ele. Acabou, não vou mais nem lembrar disso aqui. O que importa é eu ir para lá, eu conseguindo chegar lá, pronto, acabou. E você está aqui por quê? Porque você quer arranjar um namorado? Porque você quer ser abençoado? Você quer coisa aqui da terra? Vai ficar aqui? Que a terra vai comer? Que você não vai poder levar? Seus valores estão invertidos. Mude hoje mesmo os seus valores. Um pregador famoso disse assim: olha, Deus nunca será para nós enquanto dermos mais valor às coisas do mundo. Deus nunca será real para nós enquanto dermos mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O meu chamado hoje, o chamado de Deus, do Espírito Santo para você, é para fazer você alertar aonde é que você está dando mais valor. Aonde é que você está colocando mais valor? O que estamos dispostos a fazer pelo reino? O reino de Deus é o tesouro mais precioso? Ou existe alguma coisa mais preciosa para você? Exige renúncia, oferecer com alegria, propósito por vida eterna. O que você está disposto a deixar para buscar este reino? Ah, mas eu não gosto do fulano. Você não gosta e por causa disso você não vai entrar no reino de Deus? Meu irmão, se for para levar uma surra todo dia, nós ainda temos que dar graças a Deus para entrar no reino de Deus. Se for para entrar no reino de Deus e levar uma surra todo dia, a gente tem que estar feliz por levar a surra todo dia. Se é para entrar no reino de Deus. E ninguém precisa levar nenhum tapa para entrar no reino de Deus. Pelo menos aqui não. Então, como sua vida reflete o valor que você dá ao reino? Hoje é dia de avaliar nossas prioridades e ajustar no nosso coração o que realmente importa. Eu quero orar com vocês agora, mas eu quero chamar a igreja para orar, pedindo ao Senhor que renove o nosso zelo pelo reino de Deus. Talvez você já foi um dia mais zeloso pelo reino. Talvez você já foi um dia, você era uma pessoa que tinha tanto zelo pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, e você foi esfriando, foi amornando, e lá em Apocalipse diz que nós não podemos ser mornos. Que hoje seja um marco na sua vida espiritual, que você vai decidir mudar o seu valor, ou aquilo que tem mais valor para você. E se você está aqui nessa noite, pode ficar de pé, por favor. Se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou sua vida totalmente ao Senhor, eu vou te dar a oportunidade para hoje você entregar a sua vida ao Senhor. Eu vou te dar a oportunidade para você dizer assim: pastor, realmente eu estou há tanto tempo na igreja, ou eu estou chegando agora, mas pastor, eu ainda não coloquei o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não tenho dado o valor que o reino de Deus merece. Tenho colocado o reino de Deus lá, quando dá, quando eu posso. O que é que você está esperando? Eu não gosto de falar essa palavra aqui, eu não gosto de falar. Mas eu tenho que falar, não vou deixar de falar. Eu vou falar o que eu não gosto de falar agora. O que você está esperando? Quanto tempo mais você tem para mudar os seus valores com relação ao reino de Deus? Quanto tempo mais você vai precisar para inverter os seus valores? Quanto tempo você quer mais para começar a valorizar mais o reino, as coisas do reino de Deus?
Então, se você deseja fazer como essa parábola, entregar tudo, vender tudo que você tem, por este campo que tem esse tesouro, por esta pérola, eu te convido a orar comigo agora. A fechar os seus olhos em primeiro lugar e fazer uma reflexão. Antes de orar, faça uma reflexão comigo. Feche os seus olhos. Esquece o seu familiar. Esquece os seus problemas. Esquece os problemas que você deixou em casa. Aqueles que você vai resolver amanhã. Mas reflete comigo. Qual o valor que você tem dado ao reino? Quantas vezes essa semana que passou você orou pela sua salvação? Você pensou no céu? Você pensou na eternidade? Quantas vezes esse mês você pensou na eternidade? Quantas vezes esse mês você parou para pensar na sua vida eterna? Você tem trabalhado, tem corrido. Você acorda cedo. Você estuda. Você se esforça. Você vai para o trabalho cansado, doente, com o nariz escorrendo, com dor no corpo. Tudo isso você sacrifica pelas coisas aqui da terra, pelo salário no final do mês, que muitas vezes não dá nem para pagar as tuas contas. Você sacrifica tanto. Sua saúde, seu lazer, seu tempo. E quantos sacrifícios você tem feito pelo reino de Deus? Quantos sacrifícios você tem feito para anunciar o Evangelho de Cristo? Para ir para uma célula, um dia na semana, anunciar o Evangelho de Cristo? Quantos sacrifícios você tem feito para fazer um livro de João? Para discipular alguém? Quantos sacrifícios você tem feito para sair de casa cedo, largar tudo que você está fazendo lá e chegar no culto cedo? Quanto sacrifício você tem feito para cumprir o que Deus te chamou para fazer? Para não negligenciar o teu chamado. Hoje é o momento da gente refletir e da gente entender que chegou a hora de valorizar o reino de Deus. Você quer ir para o céu? Você quer morar eternamente no céu? Não adianta você querer valorizar quando chegar lá. Tem que valorizar a partir de agora. Tem que começar a valorizar a partir de agora. O que você valoriza mais é dinheiro. Você já percebeu como com tudo que você valoriza você não tem? Tanto você corre atrás de dinheiro e você nunca consegue. Se você sente como eu um chamado de dizer: eu quero valorizar mais o reino de Deus, eu quero zelar pela obra do Senhor, eu quero zelar pela minha família da fé, eu quero zelar pelo reino de Deus, eu quero zelar por anunciar o Evangelho da salvação. Aleluia. Faça a sua oração aí no seu lugar. Faça o seu pacto com Deus. Renove o seu pacto com Deus aí agora. Renove o seu voto com Deus aí agora. Reconheça para o Senhor. Não é para mim não, é para o Senhor. Reconheça para o Senhor o que você está faltando. Aonde está a sua falta. Aonde você tem que corrigir. Aonde você tem dado mais valor. Aonde você precisa valorizar mais o reino de Deus. Talvez sua Bíblia passe a semana encostada. Sua Bíblia passa a semana encostada. Você só vai pegar nela daqui a outro, no próximo domingo. Porque você não valoriza um minuto sequer para ler a Bíblia. Talvez você tenha mais zelo pelo teu celular do que pela Bíblia Sagrada. Talvez você tenha mais cuidado com o teu celular do que com a tua Bíblia, que fica a semana toda sem você ler uma parte dela. Você tem zelo pelas suas amigas. Você gosta de conversar com as amigas, mas você não tem um minuto para conversar com Deus. O que Deus fala contigo nessa noite? Qual é a cobrança que Ele tem para você nessa noite? Faça a sua oração agora, você e Deus, por favor.
inescrutáveis são os teus juízos, minhas vontades já deixei, o teu reino já ganhei, minhas vontades já deixei, o teu reino já ganhei. Seus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que tudo é teu, toma minha vida. Meus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos